O Júnior Rocha, eu gostaria de falar um pouco da torcida da Internacional. Eu até estava comentando com você que tem aqueles torcedores da Internacional que eles não conseguem mudar a opinião. Você faz um bom trabalho, você tem a confiança do Danilo, você traz reforços, mas vira e mexe, tem lá, pô, mas o Júnior Rocha vai continuar, mas o Júnior Rocha é isso, o Júnior Rocha é aquilo. O que você tem que fazer para esse torcedor da Inter mudar de opinião, Júnior Rocha? Eu sei que a vida de um treinador são vitórias. Vitórias, nada melhor que o trabalho é a grande resposta. Mas você sente essa rejeição também? Não, tu que respondeu aí, porque eu não tenho que fazer nada, quem tem que fazer é ele gostar de mim, né? Mas se ele não muda a opinião, o que eu vou mudar? Não dá, né? Mas, tirando a brincadeira, Edmar, é assim, eu não vejo rede social, vou ser sincero pra ti. Melhor coisa que você faz na vida. Eu tive até assim, foi um negócio meio que pegou, não pegou muito bem, mas lá em Florianópolis a imprensa também é muito grande, né? Principalmente Figueirense e Avaí. Quando eu falei para o maior programa de esportivo que tem lá, que eu não via rede social e não olhava programa, daí o cara perguntou, mas tu não olha meu programa? Eu falei, não olho de jeito nenhum, olho o programa. Na coletiva você falou que não ouviu o meu também, pô. Eu não faço isso, porque isso aí na verdade, só atrapalha, né? Porque, cara, quando ganha não olha e quando perde não olha, e falo para os atletas também não terem, porque, na verdade, tem muita gente assim, oportunista, né? Eu falei para ti no carro ali, alguns são oportunistas, eles olham para tua cara e não gostam dele e esperam só a oportunidade de perder algum jogo para, né, te criticar e tal. E vai ter crítica, são muitos torcedores, né? Às vezes entra um torcedor do Figueirense que não gostava de mim ali na rede social, a gente não sabe se é o da Inter mesmo. E a questão que nós estávamos conversando sobre o preconceito, né? As pessoas não te conhecem, elas não sabem a tua índole, elas não sabem de onde tu vem, o tipo de trabalho que tu faz. Se tu ajuda as pessoas, não ajuda. Se tu é mau caráter ou não é, que existe muito. E existe esse preconceito. Eu estava falando para ti que a gente tem o maior cuidado quando a gente chega no clube, que a gente chega sempre com atletas que não servem para o clube. Independente se é o presidente que te fala, que não é o que aconteceu aqui, graças a Deus, mas ou algum diretor ou algum torcedor cola em ti e fala, esse não serve. E eu sempre falo para a comissão, o que nós temos que fazer é as nossas convicções. Então eu estava te contando que eu cheguei num clube, tinha um funcionário, um preparador físico, que o clube queria desfazer dele. E eu falei para o presidente e para o diretor executivo, então antes da gente chegar, vocês tirem ele, porque depois que a gente chegar, nós vamos ter as nossas convicções, nós vamos tratar ele como um profissional top, como se ele fosse o melhor funcionário do clube, melhor preparador físico do clube. Aí o presidente, não, deixa que nós vamos tirar. E acabaram não tirando, por outros N motivos. E quando nós chegamos, a gente foi tirar a conclusão com os nossos próprios olhos. Nós não temos que ter esse preconceito sem conhecer a pessoa. Tem gente que é boa para ti, tem gente que não é para mim, e a mesma pessoa. Tem gente que é boa para mim e não é para ti, e a mesma pessoa te trata bem. Talvez um cara da rádio aqui te trata bem e não trata o fulano bem. Isso é verdade. E às vezes tem gente que me trata mal, mas te trata bem. Então, como é que tu vai fazer? Como é que tu vai ter esse preconceito da pessoa se ela é boa para ti e ruim para mim? Né? É assim, a vida é assim. Às vezes tu chega num gerente de banco, ele olha pra ti e te trata super bem, cara. Daqui a pouco ele olha pra ti, não gosta do teu tênis, da tua roupa, não te trata bem. E a gente chegou no clube e o cara foi espetacular. Tanto é que a gente saiu desse clube e levou ele junto pro outro. Que legal. Tu vê. E não servia pra eles. E vai ver como é que é hoje esse diretor executivo com esse preparador físico, cara, eles se abraçam. E não se gostavam antes. Então, por isso que eu te falei, a gente chegou em vários clubes com problemas de gestão, ser compatível um com o outro, e a gente, graças a Deus, nunca teve esse problema. Né? A gente soube dos problemas da Inter no primeiro semestre aqui, todos sanados, cara, em termos de gestão. Então, essas pessoas que nos conhecem no clube, elas gostam de nós. Senão não estariam nos servindo. Assim como eu sempre falo para eles, cara, nós não somos as estrelas. Nós somos feitos para servir aos atletas, aqueles caras ali, que são as estrelas. Nenhum de nós aqui é. O que nós temos que fazer é servir eles. Então isso é passado para todos. Então, e falo para os atletas, cara, vocês aqui vão ser servidos por nós. Então aproveitem, suguem o máximo do analista, do massagista, do fisioterapeuta, do treinador, do preparador físico. E quando essas pessoas não te conhecem, elas têm esse preconceito, e tu sabe disso. Sim. Eu já tive com pessoas também, e fui aprender isso depois que eu virei treinador.
Quando eu era jogador, eu era cheio de preconceito, não gostava do preparador físico, aquele treinador não gosta de mim. Aí chegava, olhava pro diretor, ficava sabendo que o diretor falou mal de ti, mas tu foi mal no jogo, e tu ficava brabo com o diretor. Hoje é o contrário, hoje eu explico pros caras, se vocês não for bem, os caras vão falar mesmo. Então se cuidem, meu, treinem mais, andem mais no treino, se dediquem mais, muita intensidade, concentração altíssima. Porque às vezes concentração tira o cara da D pra Champions League, cara, impressionante. O poder da concentração, do cara que é focado, do cara que tá convicto da sua função ali dentro, defensiva e ofensiva, sabe? Isso muda tudo um jogador, tudo. Tanto é que às vezes o cara escuta a torcida e tem cara que não tá, nem escuta a torcida, parece que tá cego, né? Então eu acho que essa questão do torcedor, a gente não tem o que fazer. Sempre vai ter, sempre vai existir. Se Jesus, que é Jesus, não agradou a todo mundo, imagina quem é o Júnior, cara. E vou falar pra ti, eu nem quero que agrade mesmo. Né? Porque vai ter essas diferenças, às vezes essas críticas, pô, que nem tá falando, tem muita gente que não gosta do trabalho. Cara, isso faz com que eu me vigie mais, entendeu? Isso faz com que eu estude mais, isso faz com que eu me desafie mais, para eu provar primeiro para mim, né, que eu sou capaz, e depois eu levo as pessoas junto comigo, como tem um monte que gosta, né? Eu acho que eu posso responder uma questão claro, por relacionada à torcida. Eu acho, o achar não significa que seja a verdade. Eu acredito que o torcedor ficou com um pouco de desconfiança de você pelo caso Bruno Menezes, minha opinião. Naquela entrevista coletiva que você disse que ele não estava aguentando, que ele chegou a vomitar, você citou isso aí. E na cabeça do torcedor, na cabeça de nós da imprensa também, você não falaria de um jogador que você tivesse trazido. E o Bruno permaneceu aqui na Internacional. Você pegou o Bruno aqui. Então, na cabeça do torcedor, na cabeça de alguns membros da imprensa, você teria errado ao expor essa situação do Bruno Menezes. E talvez isso gerou uma animosidade com o torcedor. Não passa isso por sua cabeça? Pode ser? Não, de forma alguma. Eu falo do Cauê aqui. O Cauê eu levei pro Figueirense. É outro que eu vou falar também, que o torcedor não curte. E é difícil. Pensa bem, o Cauê eu levei pro Figueirense. Aí jogou o início no semestre comigo, foi campeão da Recopa Catarinense de titular. Iniciou o estadual de titular, depois chegou o Bassani e o Léo. Foi pro banco. E falava a mesma coisa, cara. Os caras chegaram, são melhor que ele. Fisicamente, tecnicamente e taticamente. Então ele vai ter que esperar. Agora, se eu não for verdadeiro e ficar mimimi que nem o Bruno, se eu não falo que no início da pré-temporada vomitou, é um cara que fisicamente é frágil, e isso todo mundo vê, todo mundo sabe. Se eu não falo isso aí, ninguém sabe. Eu sei que tem muitos jogadores ali... Poderia não gostaram? Falar, não, até o contrário. Até o contrário, todo mundo sabia porque eu falo pra eles. Tá, sou muito honesto pra eles. Entendi. Então, assim, é outra coisa. Talvez eu tenha que melhorar nesse aspecto, entendeu, Edmar? De cuidar, proteger um pouco mais o jogador, mas nunca passou na minha cabeça e nem sabia disso, juro pra ti. E eu tô falando pra você que é isso. Que eu não sabia dessa questão de, porque não foi o jogador que ele trouxe. Cara, falo vários jogadores que eu levei e não deu certo. É que parece, sabe o que acontece? Que quando o Bruno entrava, ele tinha aqueles lampejos de Zidane, mas a gente sabe da qualidade do Bruno. Muito. A gente achava ele preguiçoso. A gente falava, é um cara talentoso, mas precisa se dedicar mais. Pô, ele veio de uma base do Palmeiras. Ele devia ter ficado lá, ele se arrepende de algumas coisas que ele fez. E a gente sentia disso. Então, o Bruno parece que virou um xodozinho da torcida aí. Talvez por isso a torcida abraçou mais o Bruno. Eu vou te falar, Edmar, tecnicamente talvez seja um meia que eu melhor trabalhei, sim, de qualidade técnica. Cara, muito bom jogador, mas fisicamente não vai ter aguenta, problema, não vai ter suporta, problema. porque o jogo ele é muito intenso. Então, se não ajudar nessa questão defensiva, é muito difícil jogar. A não ser que tu monte um modelo ali que deixe ele solto, mas é difícil, não é fácil. Hoje em dia o futebol está muito competitivo e se tu montar para um cara, tu vai ficar com um a menos, né, na hora de recompor, na hora de marcação. Um guri fantástico, cara. Que pessoa. Caráter muito legal. Muito bom mesmo. Provavelmente mais pra frente a gente deva trabalhar junto. Tô te falando, Falei pra ele. Agora, tem campeonatos que ele vai ter que estar performando melhor. Mas assim, ele só teve a chance que teve na D e não vou puxar pro nosso lado da comissão por causa de nós, cara. Porque no estadual aqui... Sem dúvida. Não. Ele teve muito mais minutagem na D, sem dúvida, com um treinador que talvez as pessoas achem que não gosta dele, e eu não levo isso pro coração, né? Até pelo contrário, nosso negócio é performance, que eu te falei, não dá para ter preconceito das pessoas, mas às vezes é bom para ele escutar esse tipo de
para ver se cai a chave, né? E é uma das coisas, é um dos atletas que eu mais conversava. Tu pode ligar, fazer uma entrevista com ele, que ele vai te falar, cara, a mesma coisa que eu te falo. Eu tenho certeza E disso. eu falei pra ele, cara, olha, eu gosto de ti demais, meu, mas só que futebol hoje é performance. Principalmente a parte física, né? E nós temos atletas ali que sofrem muito hoje ainda com a parte física. O Júnior Rocha, técnico da Internacional, Pedro Soriano já foi embora, um grande amigo, um cara que eu adoro. Ele mais acertou ou mais errou na montagem do time? Cara, ninguém monta sozinho, meu. Então, assim, se eu indicar um nome, vai ser passado pela análise de desempenho, o diretor executivo, o presidente também olha. Jamais vai chegar ali, presidente, eu quero esse cara. E ele pegar, não, tá contratado. Nunca vai acontecer. No futebol nunca vai. A gente compartilha, nós vamos sempre compartilhar a responsabilidade. Já peguei um clube que falou assim, ó, a gente não gosta que o treinador ajude muito a montar, porque a gente não gosta de jogador viúva. O treinador sai, não, vocês podem montar sem problema nenhum. Cara, sem problema nenhum, não tem nenhum tipo de vaidade. Aí a gente foi trabalhando, foi adquirindo a confiança, chegou em nós. Ó, tu não conhece algum meia? Tu conhece? Então já aconteceu isso. Mas tem diretoria, assim, e clube que gosta de montar o time sem problema nenhum. Eu acho isso perigoso, porque a responsabilidade toda vira para eles. Mas todos os jogadores que vieram para cá, nenhum foi exigido assim, não, quero esse nome aqui, vai vir e acabou. Nunca vai acontecer isso aí. Entendi. Ao menos nesses 10 anos de carreira, nunca aconteceu. Então todo nome que ele indicou, o Lucas Bochecha, por exemplo, foi indicação do Pedro, passou por mim, pelo presidente, passa pelo scout. Tu vê? Então, assim, se tu for falar... Foi bem até ter uma proposta de Ituano, depois que caiu de produção. E eu vou te falar, Edmar, nós mais acertamos do que erramos. Porque se a gente tivesse mais errado do que acertado, não tinha ficado ninguém aí. Como foi os outros anos, né? Sim. Os outros anos foi Primeira como vez se... que a Inter tem uma base. Primeira vez. Os outros anos foi como se falasse, meu, nós erramos em tudo. Troca treinador, troca comissão técnica, troca todos os jogadores. Aí tu destrói todo o trabalho que foi feito em 4 meses. Então a gente conseguiu conversar durante o acerto ali, todas essas coisas. Não foi assim, tá acontecendo. Não, cara, o presidente, eu tô falando para vocês, não sei se é o primeiro, mas é um dos caras mais inteligentes que eu vi no futebol, em termos de gestão, de montagem. Rapaz, esse cara, ele é mais... Não sei se é tão imperativo, mas eu acho que é mais imperativo que eu. Ô Júnior, fazendo uma análise fria do elenco da Internacional, do olhar da imprensa. Eu sou narrador, mas automaticamente eu fiz todos os jogos, né? Na medida do possível, alguns eu fui viajar para fora e não consegui fazer, como o craque 2-2, enfim. O que a gente pôde analisar? A Inter talvez tenha errado, com todo respeito, tá? No gol. A gente esperava um goleiro mais forte. Laterais perfeitos. Muriel de um lado, César Moraes do outro. Uma dupla de zaga que bateu recorde por atuar junto tanto tempo. Franklin e Diego Jussani, você acertou muito nesses dois. Meio de campo, sem comentários na marcação. Faltou um meio armador, tendo o Cauê para comandar seu time. Talvez você não tinha uma opção para fazer essa função. Extremos competentes. E o camisa 9 que faltou, né? Não deu pro Carlão, que infelizmente acabou discutindo com a torcida. Ele mesmo se arrepende. Fiquei sabendo que ele se arrependeu muito. Sim, se arrependeu, com certeza. E foi uma atitude correta sua dispensá-lo, porque o jogo seguinte era contra a Ferroviária e você ia trazer um clima muito hostil para dentro do Limeirão. E a partir do momento que você anuncia a saída dele, o clima fica bom e a Inter ganha de 1-0. Gol do Gonzalo Fornari, que foi o único gol que ele fez na Internacional. Faltou um meia de armação. E com todo respeito ao goleiro, o Vitor Golas fechou o gol. Pra mim foi o melhor em campo em Caxias. E faltou um camisa 9. O Pantera Negra chegou tarde demais. Tava fazendo a leitura, leu o meu pensamento. O Joel chegou um pouco tarde, né? Mas a gente tentou. O Gonzalo é um cara bem promissor, né? Base do Red Bull Bragantino ali. Terceiro artilheiro do Campeonato Goiano com a Nápoles. O Carlão, a gente fez o primeiro jogo treino contra o São Bernardo lá. O treinador veio falar comigo, né? Chuta forte, fez gol de se falta. Teria possibilidade e tal. Eu falei, cara, não tem como. Pra te ver como é que é o futebol, ele vira, né? O meia de armação, cara, a gente tentou. Pô, o presidente tentou demais. Que era o Mano. E todas essas decisões aí, não foram minhas só, né? Como eu te falei, minha, do Pedro, do presidente, de toda a comissão técnica. Mas assim, é experiência e a gente tentou e o presidente deu, cara, toda a estrutura assim pra gente montar uma equipe, mas é muito difícil montar na D.
Então, eu te falei aquela vez na apresentação que é o maior desafio da minha carreira, e não foi mentira, porque para montar na D não é fácil. Né? O pessoal quer Série C, do jeito que está agora, né? A formatação da C está bem interessante. É um turno todo, né? Todos contra todos. Depois tem um quadrangular final, onde tua margem de erro ainda tu tem uma chance. Se tropeçar nas 2 primeiras rodadas, tu ainda consegue. Antes era mata-mata, se for mal num jogo, já o outro, né? Complica. Mas tentamos. E eu acho que a gente, se tivesse passasse do Caxias, eu compro a tua ideia. Eu cravo. Subida. O Júnior, como é que faz para encontrar, me dá uma luz, o futebol que a Inter apresentou em Araraquara? Eu tô aqui na imprensa há quase 30 anos. E o Tatinha também, meu comentarista. Uhum. Nós não lembramos de um jogo tão perfeito da Inter como foi em Araraquara. Que legal. Você tinha essa visão também? Eu acho que o Caxias lá em Caxias também foi interessantíssimo, né? Sem dúvida. Mas até pela situação, né, do mata-mata, por ter perdido o jogo aqui. A Inter propôs o jogo. E não merecia perder aqui porque o Gonzalo teve a bola do jogo, né? Teve a bola do jogo. Teve. Mas em Araraquara foi o modelo de jogo, aquele curso de treinador que você vai chegar e vai colocar no telão. Gente, assistam. Ferroviária 1, Inter 2. Foi legal, né? Foi legal. A gente jogou da mesma maneira sempre, na parte ofensiva. Na defensiva que a gente variava, às vezes baixava Quando eles jogavam com uma saída de 3 lá, que espetava os alas, eles ficavam com uma linha de 5 em cima da nossa linha de 4 e a gente baixava beirada. Então, às vezes, a gente variava defensivamente, mas ofensivamente a gente tentou repetir. E tu vê como é difícil, né? Tu conseguir um padrão ofensivo de encher os olhos, né? E ganhou da Ferroviária que subiu. Ganhamos aqui também, né? Os 2 jogos. Eu achei o jogo aqui mais difícil até que lá. Também. Só que é difícil demais. Tu conseguir um modelo de jogo ofensivo. Se perguntar para todos os treinadores qual é o maior desafio teu? Parte ofensiva. Porque pensar o jogo não é fácil, sabe? E a gente tá atrás da perfeição aí, né? Tem muita gente que não acredita, mas eu acredito. Não, tu viu? Tu citou agora esse jogo. Como o Renato Gaúcho fala, põe no DVD. Põe no DVD. O Inter fala muito isso. Põe no DVD, põe no DVD. Total de jogos do Júnior Rocha na Inter, 16. São 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 16 gols marcados, 17 sofridos. Em casa, 8 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Fora de casa, 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Nos 10 primeiros jogos, eu até fiz essa matéria para a Gazeta e aqui para o Rápido no Ar. Nos 10 primeiros jogos do Júnior Rocha na Internacional, você teve o segundo melhor aproveitamento desde quando a Inter voltou para o Paulistão em 2020. 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 50% de aproveitamento, igual a porcentagem do Thiago Carpini, que levou a Inter para as quartas de final em 2021. Porém, ele teve 5 vitórias e 5 derrotas. Ele perdeu mais que você, mas ganhou uma partida a mais. E o número 1, em termos de porcentagem, o Roger Silva, 56,6%, numa Série D também. 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Então, um bom número do Júnior Rocha nos 10 primeiros jogos. A gente falou do jogo do DVD, que tem que guardar, mas tem aquele jogo também que poderia esquecer, jogar no cantinho ali, que foi aquele 6-3 por 15 de Piracicaba, que foi a maior derrota da história da Inter. Eu fico imaginando quanto doeu em você. Não e olha, imagino. Graças a Deus, eu fiquei feliz de não ter narrado. Eu estava em Portugal e não narrei o jogo. Pô, sorte tua. Puxa, sorte. É que demais, foi um jogo atípico, assim, falo até hoje, os caras iam lá, meu, e toda enxadada era uma minhoca, né? Eu nunca vi um negócio daqueles ali. Mas, assim, foi um divisor de águas também, tá? Foi um divisor de águas que ali a gente foi praticamente, né, pela torcida do 15 e outras pessoas aí, a gente foi derrotado pro jogo de lá no Clássico. Lá, eu sabe? lembro. E isso nos fortaleceu muito. Durante a semana, a gente sabia que a gente viu a grandeza do Clássico, assim, o que repercutia, né? Que muita gente não tinha ideia. Teve vários clássicos, né? Eu disputei também vários, mas assim, a gente não tinha noção. Então ali foi bom pra gente entender o que era esse 15 e Inter. Tinha o tabu. Tinha o tabu, a gente quebrou, né? Da Ferroviária também, fazia anos. Também. E 2024, anota aí a hora. Vou anotar. A hora, o dia que eu tô te falando, nós vamos quebrar mais tabu. Amém, amém. Vou ter certeza. Eu me lembro que esse jogo em Piracicaba eu narrei, foi gol do Mateuzinho, foi assistência do Cauê. A Inter jogou muito bem essa partida. E quando termina o jogo, o Dr. Tarcha vai na cabine, o Danilo também. Falei, Danilo, e aí? Ele falou, rapaz, olha, eu tô tão feliz que eu vou dobrar o bicho. Pagou no vestiário. Não, foi bom, é bom. Ganhar é bom demais, né?
Não, ali deu uma mudada de chavinha, não o cara deu? só sabe o sabor da vitória quando tu perde um jogo. É. Quando tu perde um jogo, aí tu vai saber como é bom ganhar. Viu, teve um jogo interessante da Inter também, aquele 2x2 contra o Crack, a Inter perdendo por 2x0, 46 faz 1 e 50 faz 2x2. Mas sabe que ali, depois do jogo, foi legal isso aí acontecer, porque a gente não desorganizou em nenhum momento, mesmo perdendo 2x0. E não é fácil manter a organização, tu ter a frieza. E as nossas movimentações ofensivas, cara, incrível. O segundo tempo começou a aparecer. Então, assim, primeiro tempo muito abaixo, muito abaixo. A gente não é... Jogar fora é como se tu fosse jantar na casa de alguém que tu não conhece. Isso é verdade. Tu não se sente à vontade, né? O futebol é assim, infelizmente. Eu sempre falo, vou fazer um dia um doutorado, sei lá, uma pós-graduação de estudar essa questão psicológica, né? Por que que tu vai jogar fora e tu não rende como... Isso não é só aqui, o Barcelona tomou 6 já, né? Vários times grandes aí tomaram uma sapecada fora de casa aí. E no Crack lá, a mesma coisa, jogo ruim, jogo chato. Me parecia que a gente tava meio pesado. E aí, segundo tempo, as movimentações começam a sair, cara. É impressionante. Futebol é uma coisa... Tu vê aí o Botafogo, né? Aí o gol foi do Bruno Menezes, me lembra agora. Tá louco. É muito João bom, Felipe, muito legal. João Felipe e Bruno Menezes. Bruno Menezes. O Júnior Rocha, é incrível outra coisa que eu me lembro também, quando a gente anuncia reforços na rádio e na live, sempre tem alguém que escreve assim: quer apostar que veio do Paraná Clube ou do Figueirense? Ou que trabalhou com o Júnior Rocha. Você prioriza quem trabalha com você? Ou Sempre. Quem trabalhou com você? Sempre, Dimar. Porque você não vai errar, né? Não, e aqui o cara tá adaptado já. Mas imagina se tu conhece um bom funcionário que trabalhou contigo numa loja de carro há 15 anos atrás e tu monta hoje uma loja de carro. Quem tu vai pensar? Me fala aí. Quem tu vai pensar? Sim. Ou tu tem um escritório de advocacia, tu teve 5 advogados top. E aí tu monta um escritório num outro estado e tu vai pensar em quem? Em quem já fez muito, né? Nesse modelo, ou trabalhou contigo, tu confia no cara, não vai te deixar na mão, não é preguiçoso, é um cara trabalhador, um cara correto, é sempre assim. Se o Filipão for para qualquer time aí, se o Guardiola leva quem, entendeu? Não adianta, é assim. Concordo. Só que não todos, né? Por quê? Porque, cara, é meritocracia e tem que ter qualidade hoje. Para te jogar, para trazer no Paulistão, teria 40 nomes ali, mas esse aqui não vai, esse aqui, não dá. Ó, esse aqui eu acho que aguenta. Esse que vai ajudar, já jogou em alto nível, jogou Série B, tá jogando Série B. Esse que já passou pela A, já, entendeu? Por exemplo, se eu vou para um time de Série A, primeiro nome que eu vou pensar, Derlan. Ah, tá, Derlan tá onde? Bragantino. No Red Bull, trabalhou comigo Lateral. no Luverdense. Bom jogador, hein? Ele foi do América Mineiro aí vou para um também. time Bahia que tá na Série B, por exemplo. Vou lembrar do zagueiro Luiz Otávio, que tá no Mirassol. Jogou no Ceará. Tô errado? Não, ele trabalhou contigo, já tá adaptado a Luiz Otávio tudo. pra Inter. Mas quem Mas que não não quer? chega, não chega, Quem que muito não dinheiro. quer? Entendeu? Tá, vai pensar num primeiro volante, Ricardo Hiller. Ah, tá onde? Tá em Portugal. Ah, jogou no Luverdense. Tu vai ver assim o futebol, conhece. cara. Mas é assim o futebol. Dentro disso, a Inter já confirmou, o presidente até confirmou que o André vem, atacante do Figueirense que trabalhou com você, e o Maurício, gostei muito, hein? Zagueiro canhoto e forte, firme na marcação. Vai te ajudar muito nesse Paulistão. É isso que eu te falo, são jogadores que já jogaram em alto nível contigo, cumprem função, se dedicam muito e se entregam ao clube, entendeu? Vivenciam muito o clube. Eu conheço, é o que eu te falo, eu passo o dia inteiro no clube, eu sei quem é quem. E o André tinha uma proposta muito boa da Ponte, a Ponte dava como certa o André lá, ele veio por causa de você. Eu vou ser justo, tá? Esse ano aqui, no Paulista, o André e o Maurício eram o nome do Pintado também. Eu sei disso. São jogadores extremamente competitivos e, cara, é difícil errar assim. Pode ir mal, pode. A gente não sabe, é uma caixinha de surpresa. Atleta é uma caixinha de surpresa. Mas vamos minimizar muito o erro aí.